Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante para nós cristãos. Vamos falar sobre o batismo. O que é o batismo? Batismo salva? Quais os exemplos de batismo? Como eu disse, o batismo é algo muito importante e precisamos ter clareza acerca dele. Em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13, nós temos registrado na Escritura o batismo de Jesus. Capítulo 3 de Mateus, versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? Então João dissuadia, dizendo a Jesus que ele é que precisaria de ser batizado, e Jesus tinha ido até ele para ser batizado. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Versículo 16. Batizando Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Senhor Jesus, o encargo de Jesus, como homem nessa terra, era obedecer toda a determinação de Deus. Por isso, o Senhor Jesus, quando completou 30 anos, foi iniciar o seu sacerdócio, e a primeira coisa, ele foi ser batizado por João. Quando ele chega até João, então, João se surpreende e pergunta: Senhor, eu devo ser batizado e o Senhor vem até mim para que eu te batize? Eu creio que se fosse qualquer um de nós, faríamos a mesma coisa. Se o Senhor viesse até nós para ser batizado, nós queríamos que o Senhor que nos batizasse. Mas, como o Senhor era homem e veio para obedecer, cabia que João batizasse Jesus. Por isso que no versículo 15, ele diz: Deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça de Deus. Então nós vemos aqui que o batismo é para a justiça de Deus. O batismo é algo que nos mostra claramente pelas Escrituras de muita importância. Quando nós cremos no Senhor, o primeiro passo em que nós damos é ser batizado. E quando nós obedecemos, isso é a vontade de Deus. Por isso, no versículo 17 diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Por quê? Porque Jesus obedecia à vontade de Deus. Em Marcos, capítulo 16, Senhor Jesus, um livro à frente de Mateus aí, no versículo 15, o Senhor nos dá uma ordem. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. A partir do momento que nós cremos na Escritura, nos tornamos discípulos do Senhor. E o Senhor nos deu essa ordem: falar dele para as demais pessoas. Da mesma forma em que nós fomos salvos, a vontade de Deus é que nós levamos esse salvamento para as demais pessoas. Como? Através de falar a palavra de Deus que nos ganhou, para que essas pessoas possam ganhar também. Ganhar a visão, ganhar o conceito da palavra, aplicar essa palavra em si próprio e viver por essa palavra. Então, quando nós cremos no Senhor, o Senhor abriu dentro de nós o nosso entendimento, o nosso espírito se mesclou com o espírito de Jesus e nós tivemos uma vontade, a vontade de ser batizado. Eu lembro na minha experiência
que quando os irmãos falaram para mim sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, logo eu quis começar a cavar. Logo eu quis entender o que a Bíblia dizia, o que a Bíblia falava comigo, o que o Senhor falava comigo. E a minha vontade era fazer a vontade do Senhor. A minha vontade era entender, era compreender cada dia mais o que o Senhor tinha deixado. Porque, como eu já disse aqui em outras mensagens, a Bíblia é o manual da vida do homem. Deus escreveu esse manual, que é a Bíblia, e deixou para que cada um de nós possamos cumprir a vontade dele. Quando um irmão pregou a palavra para mim e eu pude entender qual era a vontade de Deus para a minha vida, quando eu pude crer no Senhor, logo eu comecei a participar das reuniões. E eu me lembro que, vindo numa reunião, na hora do partir do pão, o irmão que estava fazendo, que havia partido o pão e estava entregando o pão de cadeira em cadeira para cada um dos irmãos e o cálice, passou até por mim. E eu tinha uma vontade muito grande de participar das coisas que eram do Senhor e tomei do cálice e comi do pão. Mas eu ainda não era batizado. E a Escritura é bem clara nesse sentido, que quem pode tocar no pão e no cálice são os discípulos. E aqui nós vemos que a condição de se tornar discípulo é crer e ser batizado. A partir do momento que você é batizado, você se torna, então, discípulo. E naquela ocasião eu havia crido no Senhor, mas eu não tinha ainda sido batizado. E por ser uma reunião de partir do pão, uma reunião de domingo, então, eu tive a semana toda de estudos bíblicos, de dúvidas que nas reuniões semanais com os irmãos eu pude tirar, e eu vi essa situação, que eu queria batizar, que isso era a justiça de Deus, que isso era o próximo passo após crer na palavra de Deus. Aí um irmão chegou perto de mim e veio me falar que para mim tocar na mesa eu deveria ser batizado, que eu tinha crido na palavra, que eu deveria então batizar. E eu respondi para o irmão: quando que isso pode me acontecer? Porque eu quero que isso aconteça o mais rápido possível. Porque eu tinha visto, irmãos, que o batismo era algo muito importante. Era o meu segundo passo, porque o meu primeiro passo foi crer no Senhor. E o segundo passo era ser batizado. Então, logo naquela próxima semana, os irmãos já fizeram o meu batismo e eu pude compreender qual era a necessidade de ser batizado. Eu pude compreender que para me tornar um discípulo, eu dependeria de ser batizado, e isso queimou dentro de mim. E eu creio que todo aquele que crê na palavra, logo desperta o desejo nele de fazer a vontade de Deus e ser batizado. Por isso que quando o Senhor deu essa ordem de todos que se tornaram discípulos pregarem essas palavras, Ele deixou bem claro: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Todos os homens que Deus criou é para o salvamento. Deus quer salvar todo homem. Então, Ele depende de cada um de nós, que cada um de nós possamos falar dessa palavra para as demais pessoas. Mas Ele deu mais uma incumbência: quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Não crer já é o suficiente para que alguém possa ser condenado. Então, essa palavra hoje, ela está pertencente a cada um de nós. Essa palavra mora dentro de cada um de nós e nós cremos na palavra. Então, cabe a nós pregar essa palavra para as demais pessoas, para que as demais pessoas possam ser salvas. E quando as pessoas escutam essa palavra, naturalmente elas querem ser batizadas. João, capítulo 3. Senhor Jesus, no versículo 22. Depois disso, foi Jesus com os discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Quando Jesus veio à terra, ele falava essa palavra que hoje está dentro de nós para que nós possamos falar para as demais pessoas. E as pessoas criam. E à medida que as pessoas criam na palavra do Senhor, elas eram batizadas.
Mas, no capítulo 4, versículo 2, deixa claro que, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então, essa foi uma incumbência que o Senhor deu a cada um de nós. Pregar o Evangelho, e quando o irmão creu no Senhor, nós devemos batizar. Levar essa pessoa a entrar e sair das águas, porque essa é a justiça de Deus. Esse é o próximo passo após cada um de nós crer no Senhor. Senhor Jesus, batismo, irmãos, significa que é o sepultamento da velha criatura. Nós estávamos no mundo, como diz Efésios, nos nossos delitos e pecados, mas um dia essa palavra chegou até nós. Essa palavra transformou a nossa vida e nós nos tornamos filhos de Deus, nós cremos no Senhor. Quando nós cremos no Senhor, nós precisamos dar um testemunho externo para os principados, para a potestade e para todo o mundo que agora nós somos pertencentes a Cristo. Então, nós entramos na água como velha criatura, que tipifica que você morreu para o mundo e foi sepultado, mas nós saímos da água, nós saímos como ressuscitados, como uma nova criatura para a vida. Por isso que em Colossenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 12, diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, isso ocorreu com cada um de nós. Nós fomos sepultados juntamente com Cristo pelo batismo. A representação do batismo traz que nós fomos mortos com Cristo e ressuscitamos com Cristo da forma que Deus o ressuscitou. Então, nós devemos ser novas criaturas. Romanos, capítulo 6, no versículo 3. Romanos, capítulo 6, versículo 3. Diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado de dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o que cabe a cada um de nós, irmãos? Andar em novidade de vida, porque nós cremos no Senhor e nós fomos batizados. Então, nós vemos aqui o exemplo do batismo de Jesus, nós vemos aqui a salvação em que traz o batismo, e nós temos vários outros exemplos de batismo que traz nas Escrituras. Nós vemos o seguinte: quando Saulo foi encontrado a caminho de Damasco pelo Senhor e uma grande luz apareceu, ele creu na palavra do Senhor naquele momento. E por ele ter crido na palavra do Senhor, logo apareceu um discípulo do Senhor para ele, Ananias, que o disse, capítulo 22, versículo 16: e agora por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os seus pecados, invocando o nome dele. Saulo, então, mudou de vida, deixou para trás todo aquele seu conceito religioso, toda aquela sua tradição, e passou até ser perseguido pela religião, porque o testemunho que ele creu no Senhor, que realmente era verdadeiro, foi quando ele foi batizado. Nós temos aqui também, em 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 20. Senhor Jesus, nós temos a história de Noé. Sabemos que Noé foi apregoeiro da justiça.
E sabemos que naquela ocasião, quando Deus exterminou o mundo com um dilúvio, foram salvas 8 pessoas, Noé e a sua família. O dilúvio naquela ocasião tipificou o batismo, aonde a família de Noé foi salva e todas as demais pessoas que eram incrédulas naquele momento se perderam. Por isso, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, diz: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que Noé e sua família foi salva porque através das águas que tipificou naquele momento o batismo. O batismo separou Noé e a família dele de uma geração de desobediência que Deus exterminou. Nós vemos também que toda a Bíblia se aplica histórias e exemplos de batismo. Em Hebreus capítulo 11, Senhor Jesus, Hebreus capítulo 11, no versículo 29. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Essa história nos leva para Êxodo, a história do povo de Israel quando saíram do Egito. Conhecemos bem a história, sabemos o que aconteceu. Moisés tinha no coração a vontade de tirar o povo da escravidão do Egito, e um dia o Senhor, numa sarça ardente, aparece para Moisés. O Senhor dá um encargo para Moisés tirar o povo do Egito. Moisés vai até o Egito, conversa com Faraó, mas o coração endurecido de Faraó não permite que o povo saia do Egito. Deus então manda as 10 pragas, e na última praga então o Faraó decide que libertará o povo de Israel do Egito. Então o que o Moisés faz? O Moisés faz a Páscoa, que Deus manda fazer, e tira o pessoal da terra do Egito, sentido a terra de Canaã. Mas quando o povo chega na beirada do mar, o que ocorre? Os cavaleiros do Egito, dos cavaleiros do Faraó, estão na perseguição do povo de Israel. E o povo então fica desesperado, achando que vão se perder, achando que vão ser mortos. Vamos ver essa história, ela está em Êxodo, no capítulo 14. Capítulo 14 é a perseguição ao povo de Israel. Então, como eu disse, é essa história em que o povo sai do Egito e é perseguido por Faraó. Mas, a partir do versículo 16, Deus fala para Moisés: e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e o divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e entrem nele, e serei glorificado em Faraó, e em seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, em seus carros e em seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e esclarecia a noite, de maneira e
esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Quando Moisés estendeu o bordão que Deus mandou por sobre o mar e o mar abriu, o povo de Israel iniciou a travessia pelo mar vermelho a pé seco. A nuvem da coluna e o anjo do Senhor, então, saíram de adiante do povo e foi para trás do povo para os protegerem e distanciá-los do povo do Egito que vinha então atrás. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e a água lhes foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios perseguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar com muita dificuldade. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor pelejará por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou às suas forças, e os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas vieram quais muros à sua direita e à sua esquerda. E assim o Senhor livrou Israel daquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Então, irmãos, confie no Senhor, confie na palavra do Senhor. A palavra diz, e é muito clara, que nós devemos crer e sermos batizados. Mas muitas das vezes nós usamos de religião em nossas vidas. Nós pensamos que, eu já fui batizado quando eu era criança, eu criei no Senhor, mas eu já fui batizado. Nós temos que crer como diz a Escritura. A Escritura diz que você tem que crer e ser batizado. Você tem que ser batizado com a realidade que você creu em Jesus, que você quer ser o discípulo de Cristo, que você tem a sua vida para dar para Deus, irmão. Então, por isso é necessário que, se você creu, você seja batizado. Se você foi batizado quando você era criancinha, você não tinha realidade do que era o batismo, você não tinha realidade do que era crer no Senhor Jesus, do que era se tornar um discípulo. Então você não foi batizado. Diante das Escrituras, você não foi batizado. Você é batizado quando você crê no Senhor Jesus e na sua palavra, irmão. Então, vamos largar todo o conceito, toda a velharia que vem da religião e buscar saber a verdade sobre o batismo. O batismo é um só, é depois que você creu no Senhor como seu Salvador. Automaticamente, o seu espírito vai levar você a ser batizado. Você vai querer, vai desejar ardentemente ser batizado. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com muitos de vocês. Mas, ainda, infelizmente, como eu disse, nesse meio cristão, irmãos, existe muita religião, existe muita doutrina que não é bíblica. Então as pessoas seguem uma doutrina de tradição, uma doutrina de homens, mas nós temos que seguir a doutrina de Cristo. Voltando em Mateus
no capítulo 28, no versículo 19, o Senhor repete: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que andar pela palavra de Deus, irmãos. Porque só a palavra de Deus é a verdade. Nós não temos que ter conceito filosófico, religioso, conceito humano. Nós temos que ter o conceito da palavra. A palavra tem que ser aplicada em nosso viver. E o Senhor nos dá um encorajamento. Ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A palavra é uma ordem para a nossa vida. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Crer e ser batizado é algo que nos salva. Quando os egípcios passaram pelo mar e foram batizados, eles fizeram isso porque creram na palavra do Senhor. Creram na palavra do Senhor que o Senhor tirariam eles do Egito, eles estavam seguindo o Senhor. Por isso eles passaram, e na hora que o exército do faraó foi passar, as águas dissiparam eles. Eles foram mortos, porque eles não entraram nas águas para serem batizados, porque creram no Senhor. Eles entraram nas águas porque estavam na perseguição do povo de Israel. Mas o povo creu, e passou pela água e foi salvo. Saulo creu, passou pela água e iniciou uma nova vida. Noé e a sua família creu, passou pela água e todas as demais pessoas foram mortas naquela água. E nós cremos no Senhor. Então cabe a nós passarmos pela água, com realidade de que nós cremos no Senhor. Porque quando nós cremos no Senhor e passamos pela água, nós nos tornamos novas criaturas. A velha criatura ficou ali morta, foi sepultada dentro daquela água. E você ressuscitou com Cristo. Então, se você ressuscitou com Cristo, você tem que viver a vida juntamente com Cristo. Senhor Jesus, o mar fechou, irmãos. Eles não puderam mais voltar para trás. E esse é o nosso caso hoje. Nós cremos no Senhor, nós fomos batizados, então nós não mais pertencemos ao mundo. Outro dia eu estava na casa da minha mãe e aconteceu uma situação. Não vou dizer quem é a pessoa não, mas tinha uma pessoa comigo, cristão, batizado, e essa pessoa disse que tinha passado por uma situação que tinha deixado ela um pouco que indignada. E eu também havia passado por essa situação. Aí a pessoa contou para minha mãe, no caso, lá na minha casa, que eu tinha até esquecido daquilo, em poucos dias não estava dando valor mais àquela situação, mas que ela ainda estava muito magoada com aquela situação. Aí a minha mãe, que ainda é religiosa, ainda participa do catolicismo, ela falou assim, mas você não pode ter isso no coração, porque você agora é batizada. Você creu no Senhor, não é? Você já até batizou, então você não pode ser essa pessoa que tem o coração duro mais. Então nós vemos, irmãos, com essa situação, que até os incrédulos reconhecem quando nós somos batizados. O mundo conhece quando nós somos batizados. O inimigo conhece quando nós somos batizados. E nós somos perseguidos. O exército de Faraó perseguiu o povo quando eles tinham sido batizados. Mas o Senhor os guardou. E o Senhor nos fez essa promessa, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não importa o que nós iremos passar, o Senhor está conosco, porque nós cremos e fomos batizados. Nós somos salvos, irmãos. O caminho agora, que restou para nós, é só seguir adiante. E nós temos um encorajamento, Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 39.
Vamos ler aí no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É muito positivo isso que o Senhor nos tem falado, irmãos. O Senhor nos tem encorajado e nos tem mostrado. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós estávamos lá naquele mundo perdidos. Um dia alguém pregou a palavra para nós e nós cremos no Senhor. Nós batizamos, nós tomamos o nosso caminho, nós seguimos a Cristo. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O Senhor tem cuidado de nós. Eu vou ser bem breve hoje nessa mensagem, não vou continuar, porque daqui a pouco nós vamos ter uma mensagem maravilhosa. Então, para não tomar muito o tempo dos irmãos, da próxima mensagem nós vamos trazer um outro assunto muito interessante. Os irmãos fiquem com Deus, Jesus é o nosso Senhor.